Se eu contar o que vi naquela noite no retiro espiritual, talvez vocês nunca mais olhem para um altar da mesma forma. Sabe aquela sensação de que algo podre está escondido atrás de sorrisos santificados e palavras ungidas? Pois é exatamente isso que descobri quando fui buscar a Deus e encontrei o próprio demônio vestido de pastor. O que presenciei naquele lugar, que deveria ser sagrado, me fez perceber que às vezes o mal não vem com chifres e rabo, mas com uma Bíblia debaixo do braço e um discurso que engana até os mais fiéis. E o pior de tudo é que eu demorei décadas para ter coragem de falar sobre isso, porque quem vai acreditar em uma velha quando do outro lado está um homem de Deus respeitado pela comunidade inteira? Olá, meus queridos, me chamo Muriel, mas podem me chamar de Muri. Tenho 72 anos e nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo, em 1953. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei trancada no fundo da minha alma por mais de 40 anos, uma história que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre fé, confiança e bondade humana. Antes de começar, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Porque acreditem, não é fácil reviver essas memórias, mas sei que pode haver alguém passando por algo parecido neste exato momento. E talvez minha história possa ajudar essa pessoa a enxergar o que eu demorei tanto tempo para ver. Nasci numa família simples, filha de Hermínia e Valdemar, num tempo em que a vida era mais devagar e as pessoas se conheciam pelo nome nas ruas de terra batida. Minha mãe era costureira e meu pai trabalhava na estação ferroviária, carregando e descarregando cargas que vinham de São Paulo para o interior. Éramos 6 irmãos. Eu era a 4ª filha, bem no meio dessa ninhada barulhenta que enchia nossa casa de 3 cômodos de gritaria e risadas. A gente não tinha muito, mas também não faltava o básico. Lembro do cheiro de café coado no pano de manhã cedo, misturado com o aroma de pão que minha mãe fazia 2 vezes por semana. Nossa casa ficava perto da igreja católica e toda a família ia à missa aos domingos, sem exceção. Era uma tradição que a gente seguia religiosamente, nunca melhor dizer. Meu pai era um homem sério, de poucas palavras, mas justo. Minha mãe era o coração da casa, sempre com um sorriso no rosto mesmo quando as contas apertavam no fim do mês. Cresci numa época em que menina não tinha muita escolha na vida. Ou você casava ou ficava para titia, ajudando a criar os sobrinhos. Estudei até a 4ª série, como era comum para as meninas da época, e aos 15 anos já estava ajudando minha mãe com as costuras. Tinha jeito para o ofício, dedos ágeis que aprendiam rápido os pontos e as emendas. A gente costurava para as senhoras da cidade, fazendo vestidos para casamentos, batizados e festas. Era um trabalho honesto que me dava algum dinheiro para comprar minhas coisinhas, um batonzinho aqui, uma fitinha para o cabelo ali. Mas eu tinha sonhos maiores do que aqueles que cabiam naquela cidadezinha do interior. Queria conhecer o mundo, queria ver coisas que só ouvia falar no rádio, queria ser alguém além da filha do Valdemar da estação. Foi em 1970, quando eu tinha 17 anos, que conheci Camilo. Ele tinha 22 e era assistente do gerente de uma loja de tecidos que havia acabado de abrir na praça principal. Rapaz bonito, de cabelo engomadinho e sempre bem vestido, com aquelas calças de vinco bem feito e camisa sempre passada. Diferente dos outros rapazes da cidade que trabalhavam no campo ou nas fábricas, Camilo tinha um ar de cidade grande, falava bonito, sabia conversar sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Ele frequentava a mesma igreja que minha família, e foi lá que nos conhecemos, depois de uma missa de domingo. Minha mãe gostou dele na hora, disse que era um rapaz de futuro, de família boa, que ia me dar uma vida tranquila. E eu, boba e sonhadora como era, me apaixonei perdidamente por aquele homem que representava tudo o que eu queria ser, tudo o que eu não tinha. O namoro foi rápido, como era costume na época. 6 meses depois, já estávamos noivos,
e em 1971 nos casamos numa cerimônia simples mas bonita na igreja matriz. Eu tinha 18 anos e estava grávida de 2 meses, embora ninguém soubesse ainda. Foi a única vez que transgredi as regras da minha criação. Me entreguei a ele antes do casamento, numa noite de lua cheia atrás da igreja, no banco de madeira onde os casais de namorados se escondiam. Senti uma mistura de culpa e prazer que me confundiu por dias, mas Camilo me garantiu que logo estaríamos casados e aquilo não seria mais pecado. E de fato nos casamos, e minha barriga ainda não aparecia quando subi ao altar com meu vestido branco que minha mãe havia costurado com tanto carinho. Nos mudamos para uma casinha alugada perto do centro, 2 cômodos pequenos, mas que eram só nossos. Camilo continuou trabalhando na loja de tecidos e eu em casa, costurando para fora e cuidando da gestação. Quando Adalto nasceu em dezembro de 1971, eu tinha 19 anos e me sentia a mulher mais feliz e completa do mundo. Era um bebê lindo, gordinho, de bochechas redondas e olhinhos curiosos que pareciam querer devorar o mundo. Camilo era um pai presente. Sempre que podia, pegava o menino no colo, brincava com ele, tinha paciência para as noites de choro e birra. Éramos uma família feliz, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Os primeiros anos foram bons, não vou mentir. Camilo foi promovido a gerente da loja em 1973, e com o aumento no salário, conseguimos alugar uma casa maior, com 3 quartos e um quintal onde Adalto podia brincar. Em 1974, engravidei de novo, e nossa filha Geralda nasceu em 1975, uma boneca de cabelos cacheados e sorriso fácil. Eu dividia meu tempo entre cuidar das crianças e continuar com as costuras, porque o dinheiro sempre era contado e todo centavo extra fazia diferença. Camilo começou a chegar mais tarde em casa, dizia que o trabalho na loja estava muito puxado, que tinha inventário, que tinha fornecedor para atender. Eu acreditava. Não tinha motivo para duvidar. Éramos um casal de igreja, frequentávamos os cultos toda semana. Eu participava do grupo das senhoras e ele do conselho da igreja. Nossa vida girava em torno da fé, da família e do trabalho. Foi em 1976 que as coisas começaram a mudar de um jeito que eu não conseguia entender direito. Camilo ficou ainda mais distante, mais calado. Chegava em casa cansado demais até para brincar com as crianças. Quando eu tentava conversar, ele desviava o assunto, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço mesmo. Mas eu sentia que havia algo errado. Aquela intuição de mulher que nunca falha, mas que a gente teima em ignorar porque não quer encarar a verdade. Ele começou a sair aos sábados à noite. Dizia que ia para reuniões de oração na casa de irmãos da igreja e voltava tarde da madrugada com cheiro de bebida e cigarro. Quando eu questionava, ele ficava bravo. Dizia que eu estava desconfiada demais, que aquilo era falta de fé, que o diabo estava colocando pensamentos ruins na minha cabeça. E eu, criada para ser obediente e submissa, engolia as palavras e as lágrimas e continuava minha vidinha de dona de casa dedicada. Em 1977, quando Adalto tinha 6 anos e Geralda 2, a igreja católica que frequentávamos passou por uma reforma grande e ficou fechada por alguns meses. Foi quando Camilo sugeriu que fôssemos conhecer uma igreja evangélica que havia se instalado num galpão na saída da cidade. Ele disse que vários conhecidos dele da loja frequentavam lá, que era uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, diferente das missas monótonas e sem vida que a gente estava acostumado. Eu resisti no começo, tinha medo de trair minha fé católica, minha família toda era católica há gerações. Mas Camilo insistiu tanto, disse que era só para conhecer, que não tinha nada de errado em buscar mais de Deus, que acabei concordando. E foi assim que conhecemos a Igreja Pentecostal Luz Divina e o pastor Florêncio, o homem que mudaria minha vida de um jeito que eu jamais poderia imaginar. A primeira vez que entrei naquela igreja, confesso que fiquei assustada. Era tudo muito diferente do que eu estava acostumada. As pessoas cantavam alto, batiam palmas, levantavam as mãos, algumas até caíam no chão falando em línguas estranhas.
O pastor Florencio era um homem imponente. Devia ter uns 40 e poucos anos na época, alto, de voz forte e presença marcante. Ele pregava com uma intensidade que eu nunca tinha visto, andava de um lado para o outro do púlpito, gritava, sussurrava, fazia longas pausas dramáticas. Falava sobre pecado e redenção, sobre o inferno que esperava os descrentes e o céu que aguardava os fiéis. Dizia que Deus falava diretamente com ele, que ele tinha o dom de curar enfermos e expulsar demônios. E as pessoas acreditavam, meus queridos, como acreditavam. Era uma fé cega, desesperada, como se aquele homem fosse a única ponte entre elas e a salvação. Camilo ficou encantado com aquela igreja desde o primeiro dia. Disse que tinha sentido a presença de Deus de um jeito que nunca tinha sentido antes, que aquilo era real, que era verdade. Começamos a frequentar os cultos toda semana, quarta e domingo, e aos poucos fui me acostumando com aquele jeito diferente de cultuar. O pastor Florencio era carismático, sabia cativar as pessoas, fazia cada um se sentir especial, escolhido por Deus. Ele tinha uma esposa, Benedita, uma mulher magra e silenciosa, que sempre ficava sentada na primeira fileira com um sorriso fixo no rosto. Tinham 3 filhos já crescidos, todos envolvidos nos trabalhos da igreja. A família toda parecia perfeita, um exemplo de santidade e dedicação a Deus. Depois de alguns meses frequentando a igreja, Camilo se tornou um dos diáconos, ajudava nos trabalhos de manutenção do galpão, na organização dos cultos, no recolhimento dos dízimos e ofertas. Eu entrei para o grupo das irmãs, onde a gente se reunia às terças-feiras para orar, estudar a Bíblia e fazer trabalhos manuais para vender e ajudar nas despesas da igreja. Foi nesse grupo que fiz amizade com Nair, uma mulher uns 10 anos mais velha que eu, viúva, que frequentava a igreja desde que ela tinha sido fundada, 5 anos antes. Nair era uma mulher boa, de coração puro, sempre disposta a ajudar quem precisasse. Ela tinha uma filha de 20 anos chamada Eunice, uma moça quieta, meio retraída, que ajudava na escolinha dominical das crianças. A vida seguiu assim por mais de 1 ano, nessa rotina de trabalho, casa, igreja e mais igreja. Eu tinha me afastado completamente da minha família católica, que via minha conversão ao evangelicalismo como uma traição às nossas raízes. Minha mãe chorou muito, disse que eu estava sendo enganada, que aquilo não era igreja de verdade, que eu estava colocando minha alma em perigo, mas eu não ouvia, estava convencida de que tinha encontrado o caminho certo, a verdade absoluta. Como a gente é boba quando está cega pela fé, não é mesmo? A gente enxerga só o que quer enxergar e ignora todos os sinais que estão gritando na nossa cara. Foi em agosto de 1978 que o pastor Florencio anunciou que ia organizar um retiro espiritual especial de 3 dias e 2 noites, numa chácara que a igreja tinha adquirido há pouco tempo nos arredores da cidade. Disse que seria um momento de renovação espiritual profunda, de jejum e oração intensa, de libertação das amarras do pecado. Convidou todos os membros da igreja a participar, mas deixou claro que não era obrigatório, que só deveria ir quem realmente sentisse o chamado de Deus no coração. O retiro seria só para adultos, as crianças ficariam com familiares. Camilo ficou empolgadíssimo com a ideia. Disse que a gente precisava ir, que aquilo ia fortalecer nosso casamento, nossa fé. Eu tinha minhas dúvidas, não gostava da ideia de deixar Adalto e Geralda por 3 dias, mas acabei concordando. Deixamos as crianças com minha irmã Odete, que apesar de não aprovar minha nova religião, amava os sobrinhos e topou ficar com eles. O retiro estava marcado para começar numa sexta-feira de manhã e terminar no domingo à tarde. A chácara ficava a uns 30 quilômetros da cidade, numa região meio isolada, cercada de mato e sem casas por perto. Fomos de ônibus fretado, uns 40 membros da igreja, a maioria mulheres e alguns poucos homens. O pastor Florencio foi na frente com a família dele em seu carro, um Fusca azul que ele tinha comprado há pouco tempo. Quando chegamos lá, confesso que o lugar me deu um aperto no peito. Era uma construção antiga, uma casa grande de 2 andares meio abandonada, com um galpão ao lado que serviria de salão de orações. Tinha um poço no quintal,
algumas árvores frutíferas e muito, muito mato ao redor. Era bonito de um jeito meio assustador, sabe? Aquele tipo de lugar que a gente olha e sente que tem história, que já viu muita coisa. Nos acomodamos nos quartos do segundo andar, as mulheres de um lado e os homens do outro. Eu fiquei num quarto com Nair e mais 3 irmãs da igreja. Eram quartos simples, com beliches velhos de madeira e colchões finos que cheiravam a mofo. Tinha uma janela pequena que dava para o mato dos fundos. O banheiro era compartilhado, lá no fim do corredor, com uma única privada e um chuveiro de água fria. Não era confortável, mas a gente tinha ido ali para buscar a Deus, não para ter conforto, como o pastor Florencio fez questão de lembrar. Ele disse que o desconforto físico nos aproximaria do desconforto que Jesus sentiu na cruz, que a privação material nos abriria para as bênçãos espirituais. O primeiro dia foi intenso, meus queridos. Começamos com uma oração coletiva às 7 da manhã, depois café da manhã simples, apenas pão e café preto. O pastor anunciou que faríamos jejum de alimentos sólidos até o jantar de sábado. Só poderíamos tomar água e suco. Passamos o dia todo no galpão, cantando hinos, orando, ouvindo pregações intermináveis do pastor Florencio sobre pecado, tentação, demônios que se infiltram nas famílias para destruí-las. Ele falava sobre a importância da obediência total a Deus e aos líderes escolhidos por Deus, que questionar a autoridade espiritual era abrir porta para o diabo entrar. Quanto mais ele falava, mais as pessoas ficavam emocionadas, choravam, gritavam, caíam no chão. Eu mesma me senti tomada por uma emoção estranha, um misto de euforia e medo que não consigo explicar direito até hoje. À noite, depois do culto que durou até quase meia-noite, fomos liberados para dormir. Eu estava exausta, com dor de cabeça da fome e da intensidade do dia. Deitei no beliche de baixo e apaguei quase imediatamente. Não sei quanto tempo depois, acordei com sede. O quarto estava escuro, só entrava um pouco de luar pela janela. Levantei devagar para não acordar as outras e fui até o banheiro pegar água na torneira. O corredor estava às escuras e silencioso. Só se ouvia o barulho de grilos lá de fora. Quando estava voltando para o quarto, ouvi um barulho vindo de baixo, das escadas. Eram vozes abafadas, sussurros. Fiquei parada no corredor, sem saber se devia descer ou voltar para o quarto. A curiosidade foi mais forte, reconheço. Desci as escadas devagar, pisando na ponta dos pés. As vozes vinham da sala que ficava embaixo, onde o pastor tinha um escritório improvisado. A porta estava entreaberta e havia luz acesa dentro. Eu não devia ter olhado. Sei disso agora, mas naquele momento algo me impulsionou a chegar mais perto e espiar pela fresta da porta. O que eu vi me fez congelar ali mesmo, incapaz de me mover, incapaz até de respirar direito. O pastor Florencio estava sentado numa cadeira, e Eunice, a filha de Nair, aquela moça quieta de 20 anos que ajudava na escolinha dominical, estava ajoelhada na frente dele com a cabeça abaixada. Ele tinha uma mão na cabeça dela e falava baixinho, num tom que não conseguia ouvir direito. Mas não precisava ouvir para entender o que estava acontecendo, meus queridos. O jeito que ele olhava para ela, o jeito que tocava o rosto dela, não tinha nada de pastoral, nada de espiritual. Era um olhar que eu conhecia bem, era o olhar de um homem que deseja uma mulher. Fiquei ali paralisada, sem saber o que fazer, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eunice levantou a cabeça e vi que estava chorando, as lágrimas descendo silenciosas pelo rosto dela. Ela disse algo que não conseguia ouvir, e o pastor respondeu puxando-a para perto dele num abraço que durou tempo demais. As mãos dele descendo pelas costas dela de um jeito que me fez sentir náusea. Foi quando dei um passo para trás, sem querer, e pisei num degrau que rangeu alto na noite silenciosa. A cabeça do pastor virou na minha direção num estalo e nossos olhos se encontraram. Nunca vou esquecer aquele olhar, meus queridos. Não era o olhar de um homem de Deus surpreendido em oração. Era o olhar de um predador descoberto no meio do ataque, cheio de raiva e ameaça.
subi correndo as escadas, com as pernas bambas e o coração disparado. Entrei no quarto e deitei na cama tremendo dos pés à cabeça, puxando o cobertor fino até o queixo. As outras mulheres continuavam dormindo, alheias a tudo. Fiquei ali deitada sem conseguir dormir, repassando na cabeça o que tinha visto, tentando dar algum sentido àquilo. Será que tinha entendido errado? Será que era realmente uma sessão de aconselhamento pastoral e eu é que tinha mente suja? Mas o jeito que ele tocava nela, o jeito que ela chorava, aquilo não era normal. Aquilo não era certo. Quanto mais pensava, mais tinha certeza do que tinha presenciado. E quanto mais tinha certeza, mais sentia medo. Medo do que aquilo significava. Medo de que me vissem. Medo do que o pastor poderia fazer comigo por ter visto. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto ficar acordada. No café da manhã, o pastor Florencio estava normal, sorridente, cumprimentando a todos com aquela voz melodiosa de sempre. Eunice não apareceu. A mãe dela disse que a moça tinha passado mal durante a noite, estava com febre e tinha voltado para a cidade na carona de um dos irmãos que tinha ido embora cedo. Eu olhei para Nair e vi que ela parecia preocupada, mas não desconfiada. Apenas uma mãe zelosa com a saúde da filha. Será que ela sabia? Será que tinha alguma suspeita? Fiquei o dia inteiro dividida entre contar para alguém o que tinha visto e me convencer de que tinha imaginado tudo. Afinal, era o pastor Florencio, um homem de Deus, um líder espiritual respeitado. Quem ia acreditar em mim se eu contasse uma história dessas? O sábado foi ainda mais intenso que a sexta-feira. Ficamos o dia todo em oração e jejum, a fome deixando todo mundo meio aéreo, as emoções à flor da pele. O pastor pregou sobre tentação, sobre como Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Cada palavra que ele dizia parecia dirigida a mim, como se ele soubesse que eu estava ali pensando no que tinha visto, julgando-o em meu coração. Ele falou sobre falso testemunho, sobre como pessoas mal intencionadas inventam histórias para destruir a obra de Deus, sobre como a igreja precisava se proteger de acusações mentirosas. E quanto mais ele falava, mais eu sentia que estava sendo avisada, ameaçada de maneira sutil, mas clara. À noite, depois do jantar que finalmente nos foi servido, tivemos o que o pastor chamou de sessão de libertação. Era uma coisa que eu nunca tinha visto antes, mesmo nos meses que já frequentava a igreja. As luzes do galpão foram apagadas, deixando apenas algumas velas acesas. O pastor mandou que todos fechassem os olhos e começou a orar em voz alta, pedindo que o Espírito Santo descesse sobre nós e expulsasse todos os demônios que estivessem escondidos em nossos corações. A oração foi ficando cada vez mais intensa, a voz dele cada vez mais alta, e as pessoas começaram a reagir de maneiras estranhas. Algumas gritavam, outras choravam convulsivamente, outras caíam no chão e se debatiam. Era uma cena aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo, uma loucura coletiva que me fez questionar se aquilo era realmente de Deus ou se era outra coisa. Eu estava sentada num banco de madeira, apertando as mãos uma na outra, tentando me manter calma no meio daquele caos. Foi quando senti uma mão pesada no meu ombro. Abri os olhos e era o pastor Florencio, em pé ao meu lado, olhando para mim com aquele olhar penetrante. Ele disse alto, para que todos ouvissem, que estava sentindo que havia uma irmã ali com o coração cheio de dúvidas e pensamentos impuros, que o diabo estava tentando usar essa irmã para plantar discórdia na igreja. Disse que essa irmã precisava de libertação urgente, que precisava confessar seus pecados e pedir perdão antes que fosse tarde demais. Eu senti o sangue gelar nas veias, porque sabia que estava falando de mim. Todos os olhos se viraram na minha direção, porque a mão dele ainda estava no meu ombro, me identificando claramente como a pecadora em questão. Antes que eu pudesse reagir, o pastor me puxou para a frente, para o centro do galpão, e mandou que as outras irmãs fizessem um círculo ao meu redor. Ele começou a orar alto, praticamente gritando, dizendo que o espírito de rebeldia estava em mim,
que o demônio da mentira tinha tomado conta da minha mente, que eu precisava renunciar a esses pensamentos malignos antes que destruísse minha própria vida e a vida de outros. As mulheres ao meu redor repetiam as palavras dele, algumas colocando as mãos sobre mim, outras apenas balançando e orando em línguas. Eu estava confusa, assustada, me sentindo sufocada por aquelas mãos todas me tocando, aquelas vozes todas gritando. Comecei a chorar, não de arrependimento, mas de medo, de desespero por estar presa naquela situação sem saber como sair. O pastor segurou meu rosto entre as mãos, forçando-me a olhar nos olhos dele. Ele perguntou se eu estava pronta para confessar meus pecados, se estava pronta para renunciar aos pensamentos impuros que o diabo tinha colocado na minha mente. Eu não sabia o que dizer. Estava tão apavorada que apenas acenei com a cabeça. Ele me mandou ajoelhar e pedir perdão a Deus em voz alta. Eu ajoelhei, as lágrimas caindo no chão de terra batida, e comecei a pedir perdão, sem nem saber direito pelo que estava pedindo perdão. Será que estava pedindo perdão por ter visto algo que não devia? Perdão por estar duvidando de um homem de Deus? Perdão por estar sendo fraca e deixar o medo me dominar? Até hoje não sei, meus queridos. Só sei que me senti completamente esmagada, anulada, como se tivessem tirado de mim qualquer capacidade de pensar ou agir por conta própria. Depois dessa sessão de libertação, como eles chamavam, fui levada de volta para o quarto pelas outras irmãs. Nair ficou comigo, segurando minha mão e dizendo que estava tudo bem, que eu tinha sido liberta de um grande mal, que agora podia seguir em paz. Mas paz era a última coisa que eu sentia. Me sentia violada, humilhada, manipulada. E o pior é que não podia falar isso para ninguém, porque todos ali achavam que tinha sido uma experiência espiritual legítima, uma vitória contra o diabo. Como eu podia contar que o verdadeiro diabo era o próprio pastor, e que ele tinha me usado como exemplo para calar qualquer possível denúncia do que eu tinha visto? No domingo de manhã, antes de voltarmos para a cidade, o pastor Florencio me chamou para uma conversa particular no escritório. Eu não queria ir, mas não tinha como recusar sem levantar suspeitas. Entrei naquela sala com as pernas tremendo, me sentindo como um cordeiro indo para o matadouro. Ele fechou a porta atrás de mim e ficou ali parado, me olhando com aquele olhar que agora eu sabia ler perfeitamente. Não era um olhar espiritual, era um olhar de controle, de poder. Ele começou a falar num tom suave, quase paternal, dizendo que estava preocupado comigo, que tinha percebido que eu estava passando por um momento de crise espiritual. Disse que era natural que jovens na fé tivessem dúvidas e tentações, que o diabo sempre atacava os mais fracos. Mas que eu precisava ter muito cuidado com os pensamentos que permitia entrar na minha cabeça, porque pensamentos errados levavam a palavras erradas, e palavras erradas podiam destruir não só a mim, mas muitas outras pessoas. Ele se aproximou de mim, tão perto que eu podia sentir o hálito dele, aquele cheiro de café velho misturado com algo adocicado que me deu náusea. Colocou a mão no meu rosto, exatamente como tinha feito com Eunice, e disse que eu era uma irmã especial, que Deus tinha grandes planos para mim, mas que eu precisava aprender a obedecer, a confiar cegamente na liderança espiritual que Deus tinha colocado sobre minha vida. Disse que se eu começasse a espalhar mentiras ou calúnias sobre ele ou sobre qualquer outro líder da igreja, estaria cometendo um pecado gravíssimo, amaldiçoando minha própria vida e a vida da minha família. Mencionou meu marido, meus filhos, minha casa, como se estivesse me lembrando de tudo que eu tinha a perder. E então, para meu horror absoluto, desceu a mão pelo meu pescoço, pelo meu ombro, parando perigosamente perto do meu peito. Ficou ali parado, me olhando nos olhos, esperando minha reação. Eu me afastei num impulso, meu corpo reagindo antes que minha mente pudesse processar o que estava acontecendo. Ele riu baixinho, aquele riso que não tinha nada de humor, e disse que eu ainda tinha muito que aprender sobre submissão e obediência. Abriu a porta e me dispensou como se nada tivesse acontecido, voltando ao seu papel de pastor bondoso e preocupado. Saí dali tremendo, me sentindo suja, violada mesmo sem ter sido fisicamente agredida. Aquele toque,
aquele olhar, aquela ameaça velada, tudo aquilo tinha deixado uma marca em mim que eu sabia que nunca mais sairia. Voltamos para a cidade naquele domingo à tarde, todos cantando hinos no ônibus como se tivessem acabado de viver a experiência espiritual mais maravilhosa das suas vidas. Eu estava sentada ao lado de Camilo, olhando pela janela, incapaz de cantar, incapaz até de fingir que estava tudo bem. Meu marido percebeu meu silêncio e perguntou se eu estava bem, se o retiro tinha me feito bem. Eu apenas acenei com a cabeça, porque o que eu poderia dizer? Que tinha visto nosso pastor com uma jovem da igreja numa situação no mínimo questionável? Que ele tinha me tocado de um jeito que não era apropriado? Que eu me sentia ameaçada e manipulada? Camilo não ia acreditar, ninguém ia acreditar. O pastor Florêncio era muito respeitado, muito querido por todos. Eu seria vista como a louca, a mulher problemática que estava tentando manchar a reputação de um homem de Deus. Então fiquei calada, engolindo aquele veneno que ia aos poucos me envenenando por dentro. Nas semanas seguintes, tentei voltar à rotina normal, mas nada parecia normal mais. Toda vez que ia à igreja e via o pastor Florêncio no púlpito, pregando com aquela veemência toda, aquela falsa santidade, eu sentia uma mistura de nojo e raiva. Via ele cumprimentar as irmãs com abraços demorados, tocar o rosto das mais jovens com aquela desculpa de abençoar, segurar as mãos das mulheres por tempo demais quando orava por elas. E ninguém via nada de errado nisso, porque ele era o pastor, o ungido de Deus, e tudo o que ele fazia era visto como manifestação do amor divino. Mas eu agora via a verdade por trás daquela máscara e não conseguia mais não ver. Eunice voltou à igreja umas 2 semanas depois do retiro. Estava ainda mais quieta que antes, o olhar perdido, como se não estivesse realmente ali. Tentei conversar com ela algumas vezes, puxar assunto de maneira casual, mas ela desviava, arranjava desculpas para se afastar. Uma vez consegui ficar a sós com ela no banheiro da igreja e juntei coragem para perguntar se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, se queria conversar sobre qualquer coisa. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de uma dor que eu reconhecia bem, e por um momento achei que fosse se abrir comigo. Mas então alguém entrou no banheiro e o momento passou. Ela saiu apressada e depois disso começou a me evitar deliberadamente, como se eu fosse um perigo, uma ameaça. E talvez eu fosse mesmo, porque representava a testemunha, a única pessoa que sabia que havia algo podre acontecendo ali. Camilo notou que eu estava diferente. Eu que sempre tinha sido participativa na igreja, sempre animada com os cultos e as atividades, agora estava apática, encontrando desculpas para não ir aos cultos no meio de semana, fingindo dores de cabeça para não participar das reuniões do grupo de irmãs. Ele perguntava o que estava acontecendo, se eu estava doente, se tinha algum problema que ele não sabia. Tentei uma vez, apenas uma vez, tocar no assunto de maneira indireta. Perguntei o que ele achava do pastor Florêncio, se não achava que às vezes ele era próximo demais das irmãs, se aquilo não era um pouco estranho. Camilo ficou bravo, disse que eu estava com pensamentos mundanos, que estava deixando o diabo colocar dúvidas na minha cabeça sobre um homem de Deus. Disse que eu precisava de mais oração, mais jejum, mais consagração, porque claramente estava espiritualmente fraca. E então sugeriu que eu conversasse com o pastor Florêncio, que marcasse um aconselhamento particular com ele. Eu gelei ao ouvir isso e disse rapidamente que não era necessário, que eu mesma resolveria meus problemas espirituais. Mas aquela conversa me mostrou claramente que não podia contar com meu marido, que ele estava tão cego pela figura do pastor que não conseguiria enxergar a verdade, mesmo que ela dançasse nua na frente dele. Os meses foram passando e eu fui me fechando cada vez mais em mim mesma. Continuava indo aos cultos de domingo porque não tinha como recusar sem causar um escândalo, mas ia apenas por obrigação, sentada lá no fundo, tentando passar despercebida. O pastor me olhava de vez em quando durante as pregações, aquele olhar que me lembrava de que ele sabia que eu sabia e que eu era impotente para fazer qualquer coisa a respeito.
Era um jogo de poder silencioso, uma guerra psicológica onde ele tinha todas as armas e eu não tinha nenhuma. Comecei a ter pesadelos, acordava no meio da noite suando frio, sonhando que estava de volta naquele retiro, presa naquele círculo de mulheres gritando e me tocando, com um pastor em pé na minha frente me acusando de coisas que eu não tinha feito. Emagreci, fiquei com olheiras fundas, minha saúde estava claramente se deteriorando, mas ninguém parecia realmente se importar. Todos achavam que era apenas uma fase, um momento de tribulação espiritual que logo passaria. Foi em março de 1979 que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eunice desapareceu. Simplesmente não apareceu mais na igreja, não estava mais em casa quando alguém ia visitá-la. Nair estava desesperada. Dizia que a filha tinha ido embora de casa deixando apenas um bilhete, dizendo que precisava ficar um tempo sozinha, que estava com a cabeça confusa e precisava pensar na vida. A pobre mãe estava destroçada, não entendia o que tinha acontecido, o que tinha feito de errado para a filha sumir daquele jeito sem dar explicações. O pastor Florêncio organizou várias correntes de oração por Eunice, pedindo que Deus a trouxesse de volta ao caminho certo, que livrasse ela das garras do inimigo que claramente tinha tomado conta da mente dela. E eu ali, sentada naquelas reuniões de oração, sabendo exatamente quem era o inimigo que tinha destruído aquela moça, mas sem poder abrir a boca. 3 meses depois, em junho, Eunice voltou. Mas não voltou à igreja. Voltou apenas para a casa da mãe. E quando Nair trouxe notícias dela no grupo de irmãs, todos ficaram chocados. Eunice estava grávida de quase 4 meses. Nair estava arrasada, envergonhada, não conseguia entender como a filha, criada nos caminhos do Senhor, podia ter se desviado tanto. Perguntava quem era o pai da criança, mas Eunice se recusava a dizer. Apenas dizia que tinha sido um erro, que não queria falar sobre isso. O pastor Florêncio foi até a casa delas para tentar conversar com Eunice, para trazê-la de volta ao rebanho, mas ela se recusou a recebê-lo. Trancou-se no quarto e não saiu enquanto ele esteve lá. Ele saiu de lá dizendo que a moça estava possuída por espíritos de rebeldia e prostituição, que precisavam orar ainda mais fervorosamente por ela. E eu sabia, no fundo do meu coração, eu sabia quem era o pai daquela criança, mas não tinha como provar, não tinha como acusar sem me expor e colocar minha própria vida em risco. Nair, coitada, tentou de tudo para fazer a filha falar. Prometeu que não ia julgar, que ia ajudar de qualquer maneira, que só precisava saber a verdade. Mas Eunice permanecia em silêncio, cada dia mais fechada, mais distante, como se estivesse morrendo por dentro. Ela teve o bebê em novembro de 1979, uma menina que recebeu o nome de Irene. Uma criança linda, de olhos grandes e cabelos claros. Nair assumiu a criação da neta, porque Eunice mal conseguia olhar para a filha, mal conseguia amamentar. Era como se aquela criança fosse uma lembrança constante de algo terrível que ela queria esquecer. A igreja toda comentava o caso, falando em tom de lástima sobre como uma jovem tão promissora tinha se perdido no mundo, como tinha se entregado ao pecado. E o pastor Florêncio continuava lá, pregando sobre pureza e santidade, enquanto o fruto do seu pecado crescia ali a poucos quarteirões da igreja, sem que ninguém fizesse a conexão. Eu tentei me aproximar de Eunice algumas vezes, mas ela não me recebia. Pedia para a mãe dizer que não estava, que não queria visitas. Uma vez consegui pegá-la sozinha na rua, quando ela tinha ido comprar leite para a bebê. Parei na frente dela e disse que sabia, que eu tinha visto, que ela não estava sozinha. Ela me olhou com tanto ódio e desespero que dei um passo atrás assustada. Disse entre dentes cerrados que eu não sabia de nada, que não tinha visto nada, que se eu amava minha família era melhor eu esquecer qualquer coisa que achava que sabia. E então saiu andando rápido, deixando-me ali parada na rua com o coração apertado. Era óbvio que ele tinha ameaçado ela também. Tinha colocado tanto medo nela que ela preferia carregar aquele fardo sozinha a arriscar denunciá-lo. Quantas outras, pensei naquela hora,
Quantas outras mulheres ele tinha feito isso? Quantas outras estavam guardando segredos como esse, com medo demais ou envergonhadas demais para falar? A vida seguiu naquela rotina doentia por mais algum tempo. Eu ia à igreja mecanicamente, cumpria meus deveres de esposa e mãe, mas estava morta por dentro. Camilo reclamava que eu tinha mudado, que não era mais a mulher que ele tinha casado, que estava sempre triste, sempre distante. Ele não estava completamente errado, eu realmente tinha mudado. Como não mudar depois de descobrir que a instituição que deveria me proteger estava me machucando? Como não mudar depois de ver a maldade vestida de santidade e não poder fazer nada a respeito? Comecei a me afastar de Camilo também. Arranjava desculpas para não ter intimidade com ele, dormia virada para o outro lado da cama. Ele ficava bravo, dizia que eu não estava cumprindo meus deveres de esposa, que aquilo era pecado. E eu apenas me calava, porque o que eu poderia dizer? Que não conseguia mais confiar em nenhum homem? Que toda vez que ele me tocava, eu me lembrava daquele toque do pastor no meu rosto, no meu pescoço, descendo perigosamente? Foi em 1980 que minha mãe, Hermínia, ficou doente. Câncer no pulmão, diagnosticado já em estágio avançado. Ela nunca tinha fumado um dia na vida, mas meu pai fumava feito uma chaminé e ela tinha passado décadas aspirando aquela fumaça toda. Os médicos deram alguns meses de vida para ela, no máximo 1 ano. Foi um choque terrível para toda a família, mas para mim foi também uma espécie de despertar. Vi minha mãe, aquela mulher que sempre tinha sido tão forte, tão cheia de vida, definhar dia após dia, e percebi que a vida era curta demais para viver com medo, curta demais para deixar que homens maus me calassem. Comecei a ir visitá-la todos os dias, levava as crianças para passar tempo com a avó, e nessas visitas ela começou a perceber que havia algo muito errado comigo. Perguntava o que estava acontecendo, o que estava me consumindo daquele jeito. Dizia que eu estava com cara de quem carregava o mundo nas costas. Num dia de outubro, quando estávamos sozinhas no quarto dela, ela segurou minha mão com aquela força surpreendente que doentes graves às vezes têm, e disse que eu precisava contar o que estava acontecendo, que ela não ia morrer em paz, sabendo que eu estava sofrendo algo que não conseguia dividir. E ali, sentada na beira da cama da minha mãe moribunda, desabei. Contei tudo. Contei sobre o que tinha visto no retiro, sobre o toque do pastor, sobre as ameaças veladas, sobre Eunice e o bebê, sobre como eu me sentia presa numa teia de mentiras e manipulação da qual não conseguia escapar. Chorei como não chorava há meses, anos talvez, soluçando nos braços da minha mãe como se voltasse a ser criança. Ela me deixou chorar, acariciando meus cabelos como fazia quando eu era pequena e tinha algum problema na escola. Quando me acalmei um pouco, ela falou com aquela voz fraca, mas firme, escolhendo cada palavra com cuidado. Disse que sempre tinha desconfiado daquela igreja, daquele pastor com pose de santo que falava bonito demais para ser verdade. Disse que homens assim eram perigosos justamente porque sabiam usar a fé das pessoas como arma contra elas mesmas. Disse que eu precisava sair dali, que precisava proteger meus filhos daquele ambiente tóxico, que não adiantava nada eu ficar calada e deixar que aquilo me destruísse por dentro. Perguntei como eu poderia sair se meu marido era completamente cego ao que estava acontecendo, se toda a nossa vida social girava em torno daquela igreja, se eu não tinha para onde correr. Ela pensou por um momento e então disse algo que ficou gravado na minha alma para sempre. Disse que às vezes a gente precisa escolher entre ser feliz e ser aceito, entre estar vivo de verdade e apenas existir. Disse que ela ia morrer em breve, que essa era a realidade, mas que eu ainda tinha muitos anos pela frente e precisava decidir como queria viver esses anos. Minha mãe faleceu em janeiro de 1981, 2 meses depois daquela conversa. Tinha 62 anos e deixou um buraco enorme na vida de todos nós. O pastor Florencio fez questão de comparecer ao velório e ao enterro, coisa que agora me revolta só de lembrar, aquele hipócrita prestando suas condolências como se fosse uma pessoa decente.
Ele se ofereceu para fazer o culto de encomendação do corpo, mas meu pai, que nunca tinha gostado dele mesmo antes de saber de qualquer coisa, recusou secamente dizendo que minha mãe era católica e seria enterrada segundo os ritos da Igreja Católica. Foi um pequeno confronto que me deu uma pontinha de satisfação no meio de toda aquela dor. Ver o pastor ter que engolir a recusa, ter que aceitar que não era bem-vindo ali, foi de certa forma libertador. Me fez perceber que ele não era todo-poderoso, que havia limites para sua influência, que eu não era tão impotente quanto me sentia. Nos meses seguintes à morte da minha mãe, algo mudou em mim. A dor da perda se misturou com a raiva acumulada de anos, e dessa mistura nasceu uma espécie de coragem que eu não sabia que tinha. Comecei a questionar mais as coisas, a não aceitar tudo que era dito do púlpito como verdade absoluta. Parei de ir aos cultos no meio de semana completamente, comparecia apenas aos domingos para não causar escândalo imediato. Camilo ficava bravo, brigávamos cada vez mais, mas eu não cedia. Disse que precisava de tempo, que estava de luto, que não tinha forças para tanta igreja. Ele tentou me arrastar de volta à rotina antiga, mas pela primeira vez na vida eu estava colocando limites, estava dizendo não. E aquilo o deixava confuso e furioso ao mesmo tempo, porque não era o comportamento esperado de uma esposa submissa e obediente. Foi em abril de 1981 que aconteceu algo que confirmou todas as minhas suspeitas e me deu ainda mais força para continuar me afastando. Edith, uma das irmãs mais antigas da igreja, uma mulher de uns 50 anos que sempre tinha sido muito devota, de repente parou de frequentar os cultos. Diziam que estava doente, que estava com depressão, que não queria ver ninguém. Mas os boatos começaram a circular, como sempre acontece em cidades pequenas. Diziam que ela tinha tido uma crise nervosa na casa do pastor, que tinha ido lá para aconselhamento e tinha saído de lá gritando e chorando. Alguns diziam que ela estava possuída, outros que tinha enlouquecido. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, porque nem ela nem o pastor falavam sobre o assunto. Mas uma das filhas de Edith, Marluce, que não frequentava a igreja, começou a espalhar que o pastor tinha tentado abusar da mãe dela, que tinha colocado as mãos nela de maneira inadequada durante a oração. A igreja toda se virou contra Marluce. Chamaram-na de mentirosa, de filha rebelde, tentando difamar um homem de Deus. Mas eu acreditei nela, porque eu sabia que era verdade, porque eu tinha visto com meus próprios olhos do que aquele homem era capaz. Tentei procurar Edith, fui na casa dela algumas vezes, mas ela não recebia visitas. Estava trancada no quarto sob cuidados médicos, tomando remédios fortes para depressão e ansiedade. A família toda estava arrasada, sem entender o que tinha causado aquela crise tão súbita numa mulher que sempre tinha sido tão equilibrada. Mas eu entendia perfeitamente. Ele tinha tentado fazer com ela o que tinha feito com Eunice, com a diferença de que Edith era mais velha, mais consciente, e tinha reagido, tinha gritado, tinha se defendido. E isso tinha causado uma crise porque ela estava tendo que processar o fato de que o homem em quem tinha depositado toda a sua confiança espiritual era um predador. Era exatamente o que eu estava vivendo há anos. Só que ela tinha tido a crise de uma vez só, enquanto eu estava tendo a minha em câmera lenta. Foi esse acontecimento com Edith que me deu coragem para tomar a decisão que vinha adiando há meses. Eu precisava sair daquela igreja, precisava tirar meus filhos dali, precisava me afastar antes que fosse tarde demais. Então, numa noite, depois que as crianças dormiram, sentei com Camilo e disse que não ia mais àquela igreja, que tinha decidido procurar outro lugar para congregar, talvez voltar para a igreja católica, onde tinha crescido. Camilo ficou fora de si. Gritou comigo pela primeira vez em todos os anos de casamento. Disse que eu estava louca, que estava sendo influenciada pelo diabo, que estava colocando a salvação da nossa família em risco. Perguntou o que tinha acontecido, o que tinha feito eu mudar tanto, e pela primeira vez tive vontade de contar tudo, de jogar a verdade na cara dele. Mas sabia que não adiantaria, que ele não ia acreditar, que ia achar que eu estava inventando, que eu era a louca da história.
Então apenas disse que tinha perdido a fé naquela liderança, que não conseguia mais sentar debaixo daquela pregação, que aquilo estava me fazendo mal. Ele tentou me convencer, implorou, argumentou, usou todos os versículos bíblicos que conhecia sobre submissão e obediência. Disse que eu estava sendo rebelde, que estava envergonhando ele na frente da igreja toda, que as pessoas iam falar, iam julgar. E era exatamente esse medo, o medo do julgamento alheio, que tinha me mantido presa por tanto tempo. Mas agora, depois de perder minha mãe, depois de ver outra mulher ser destruída por aquele homem, eu não me importava mais com o que as pessoas iam falar. Disse que ele podia continuar frequentando aquela igreja se quisesse, mas que eu e as crianças não íamos mais. Adalto tinha quase 10 anos e Geralda tinha 6, e eu não ia permitir que eles crescessem achando que aquele tipo de comportamento era normal, que aquele tipo de homem merecia respeito e reverência. Camilo saiu de casa batendo a porta, foi direto para a casa do pastor contar o que estava acontecendo, buscar orientação espiritual como sempre fazia quando tinha algum problema. Voltou horas depois com uma mensagem do pastor Florencio dizendo que queria conversar comigo, que estava preocupado com minha alma, que não podia deixar uma ovelha se perder. Disse que não tinha interesse em conversar com ele, que minha decisão estava tomada. Camilo disse que eu estava sendo irracional, que pelo menos deveria dar ao pastor a chance de me aconselhar, de me ajudar com o que quer que estivesse me afligindo. Mas eu sabia que esse aconselhamento era exatamente o que eu mais precisava evitar, que ficar sozinha com aquele homem numa sala seria me colocar exatamente na mesma situação em que Edith, e provavelmente tantas outras tinham se colocado. Na semana seguinte, parei completamente de ir à igreja. No domingo de manhã, enquanto Camilo se arrumava para o culto, eu arrumei as crianças e levei elas para tomar sorvete na praça. Adalto perguntou por que não estávamos indo à igreja, e eu disse simplesmente que a mamãe tinha decidido que íamos procurar outro lugar para aprender sobre Deus, que precisávamos de uma mudança. Geralda, pequena como era, apenas ficou feliz com o sorvete e não questionou mais. Mas Adalto, mais velho e mais perceptivo, sentiu que havia algo maior acontecendo. Via as brigas entre eu e o pai, sentia a tensão na casa. Prometi a ele que tudo ia ficar bem, que às vezes os adultos precisavam tomar decisões difíceis, mas que eram para o bem de todos. Camilo voltou do culto transtornado. Disse que tinha sido humilhado, que o pastor tinha perguntado publicamente por mim, tinha mandado recados, tinha dito que estava orando por minha restauração espiritual. Disse que as pessoas tinham olhado para ele com pena, como se ele não fosse capaz de controlar a própria esposa, como se fosse fraco. E aquilo tinha ferido o ego dele profundamente, porque na cultura daquela igreja e da sociedade daquela época, o homem que não conseguia manter a esposa submissa era visto como menos homem. Ele passou os dias seguintes tentando me convencer a voltar, ora com bons argumentos, ora com ameaças veladas sobre como minha rebeldia estava destruindo nossa família. Mas eu não voltei atrás, e a cada dia que passava, ficava mais firme na minha decisão. Em maio de 1981, comecei a frequentar novamente a Igreja Católica onde tinha crescido, aquela mesma que tinha abandonado 4 anos antes por influência de Camilo. Foi estranho voltar, ver os rostos conhecidos, algumas pessoas que tinham me visto crescer. Alguns me receberam com alegria, felizes pelo meu retorno. Outros me olhavam com desconfiança, sabendo que eu tinha me convertido ao evangelicalismo e agora estava voltando, provavelmente me julgando como uma pessoa sem firmeza na fé. Mas o padre Aurélio, que conhecia minha família há décadas, me recebeu de braços abertos, sem fazer perguntas, sem me julgar. Isso foi importante para mim, sentir que havia um lugar onde eu podia estar sem ser interrogada, sem ter que explicar cada passo da minha vida. Levei as crianças comigo e elas foram se adaptando aos poucos àquela liturgia diferente, mais formal e menos emotiva do que estavam acostumadas. Adalto às vezes perguntava por que não viam mais os amigos da outra igreja, por que o papai não ia mais com a gente aos domingos. Tentava explicar da melhor maneira possível para uma criança.
Dizia que às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes, mas que continuavam sendo família, que continuavam se amando mesmo não concordando em tudo. Mas era difícil ver a confusão nos olhos do meu filho, ver como aquela situação estava afetando ele também. Camilo continuou frequentando a igreja pentecostal Luz Divina, cada vez mais envolvido nas atividades, como se quisesse compensar minha ausência com sua presença ainda mais marcante. Virou um dos principais diáconos, estava sempre lá ajudando em tudo, cada vez mais próximo do pastor Florêncio. E quanto mais ele se envolvia com aquela igreja, mais nos afastávamos um do outro. Mal conversávamos em casa, ele passava os dias fora no trabalho e as noites e fins de semana na igreja. As crianças sentiam o clima tenso, a distância entre os pais, e eu sabia que aquilo não era bom para eles, mas não via outra solução. Eu não podia voltar para aquela igreja, não podia fingir que estava tudo bem, não podia me submeter novamente àquele sistema que tinha me machucado tanto. Foi em agosto de 1981 que as coisas pioraram drasticamente. Camilo chegou em casa numa noite e anunciou que o pastor Florêncio tinha organizado uma reunião especial só para homens, onde iam discutir problemas familiares e como ser líderes espirituais melhores nas suas casas. Disse que um dos tópicos principais seria como lidar com esposas rebeldes que estavam se desviando do caminho de Deus. Eu sabia que aquilo era sobre mim, que eu ia ser o exemplo, o caso de estudo de como o diabo usa as mulheres para destruir famílias. Fiquei furiosa, mas também com medo, porque sabia que dali podiam sair orientações para Camilo que não seriam boas para mim. Naquela época e naquele ambiente, era comum que pastores orientassem homens a serem mais firmes, mais duros, a não deixarem que as esposas tomassem decisões sozinhas. E firme e duro eram eufemismos que podiam significar muita coisa, inclusive violência. Camilo voltou daquela reunião mudado. Tinha uma dureza no olhar que eu nunca tinha visto antes, uma determinação que me assustou. Disse que tinha entendido que estava sendo fraco demais comigo, que estava deixando que eu destruísse nossa família com minha rebeldia, que precisava tomar as rédeas da situação como homem e cabeça do lar que era. Disse que eu tinha duas opções: ou voltava para a igreja pentecostal Luz Divina e me submetia ao aconselhamento do pastor Florêncio, ou ele ia tomar medidas mais drásticas. Perguntei que medidas eram essas, e ele disse que podia pedir a separação, que podia ficar com as crianças, já que eu estava claramente desorientada espiritualmente e não era uma boa influência para eles. Aquilo me apavorou, porque na época era muito mais difícil para uma mulher ficar com a guarda dos filhos numa separação, especialmente se o marido conseguisse provar que ela tinha problemas mentais ou espirituais. E eu sabia que o pastor Florêncio e todos da igreja testemunhariam a favor de Camilo. Diriam que eu estava louca, possuída, não era adequada para criar crianças. Passei noites sem dormir, pensando no que fazer, pesando minhas opções. Tinha medo de perder meus filhos, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir me sustentar se Camilo realmente pedisse a separação. Mas ao mesmo tempo, sabia que não podia voltar para aquela igreja. Não podia me submeter àquele homem que tinha me violado psicologicamente, que tinha destruído outras mulheres, que continuaria destruindo enquanto ninguém o parasse. Fui procurar o padre Aurélio, contei minha situação sem entrar em muitos detalhes sobre o que tinha acontecido no retiro. Apenas disse que não me sentia segura naquela igreja, que tinha visto coisas que me faziam questionar a integridade do pastor. O padre me ouviu com atenção e disse que eu precisava seguir minha consciência, que Deus não queria que ninguém ficasse num lugar onde se sentisse oprimido ou ameaçado. Disse também que se o caso chegasse realmente à justiça, ele testemunharia a meu favor, que me conhecia desde criança e sabia que eu era uma boa mãe, uma pessoa de caráter. Mas a situação não chegou à justiça, não naquele momento pelo menos. O que aconteceu foi pior de certa forma, porque foi uma guerra silenciosa, psicológica, que durou meses.
Camilo começou a me sabotar sutilmente em casa. Dizia para as crianças que a mamãe estava confusa, que não estava bem da cabeça, que precisávamos orar por ela. Controlava o dinheiro de maneira ainda mais rígida. Me dava apenas o suficiente para as compras básicas da casa. Monitorava cada centavo que eu gastava. Dizia que se eu não ia contribuir espiritualmente para a família, pelo menos não ia desperdiçar o dinheiro que ele suava para ganhar. Começou a chegar ainda mais tarde em casa, às vezes não voltava para dormir. Dizia que tinha ficado na casa de algum irmão da igreja porque era tarde demais para voltar. E eu sabia, no fundo eu sabia que tinha outra coisa acontecendo, que havia outra mulher, talvez alguma irmã da igreja que estava sendo oferecida a ele pelo pastor como consolo pela esposa rebelde que tinha. Era assim que aquele sistema funcionava. Os homens fiéis eram recompensados, as mulheres problemáticas eram descartadas. Em novembro de 1981, descobri que minha desconfiança estava correta. Adalto, numa inocência infantil, comentou que tinha visto o pai com uma tia da igreja no carro dele, que eles estavam conversando perto da praça. Perguntei detalhes e ele descreveu Ivonete, uma viúva de uns 30 e poucos anos que frequentava a igreja e sempre tinha sido muito próxima do pastor Florêncio. Senti uma mistura de dor e alívio. Dor pela traição, pelo casamento que estava acabando. Alívio porque aquilo me dava uma saída, uma justificativa para terminar aquilo tudo de uma vez. Esperei Camilo chegar em casa naquela noite e confrontei ele diretamente. Perguntei sobre Ivonete, sobre onde ele realmente andava nas noites em que não voltava para casa. Ele negou no começo, disse que eu estava inventando coisas, que minha mente estava doente de tanto me afastar de Deus. Mas eu insisti, disse que Adalto tinha visto, que outras pessoas tinham comentado, que eu não era boba. Foi quando ele finalmente admitiu, com uma frieza que me cortou como uma faca. Disse que sim, estava se envolvendo com Ivonete, que ela era uma mulher de verdade, uma mulher de fé que entendia o papel de uma esposa cristã, que não vivia questionando e se rebelando contra a autoridade espiritual. Disse que o próprio pastor Florêncio tinha abençoado aquele relacionamento. Tinha dito que era melhor um homem ter uma companheira adequada do que viver amarrado a uma mulher que estava servindo ao diabo. Fiquei estarrecida com aquilo, com a audácia de usarem a religião para justificar adultério, para justificar a destruição de uma família. Perguntei se ele estava me pedindo a separação então, se era isso que queria. Ele disse que não precisava me pedir nada, que eu já tinha me separado de Deus e da igreja, que o resto era apenas consequência natural. Disse que ia continuar morando ali porque a casa era dele, que era ele quem pagava o aluguel, mas que eu deveria me considerar sozinha, que cada um viveria sua vida. E quanto às crianças, disse que elas iriam com ele à igreja aos domingos, que eu não tinha o direito de afastá-las de Deus só porque tinha escolhido o caminho da perdição. Aquilo me deixou desesperada, a ideia de meus filhos sendo levados àquela igreja, ficando perto daquele pastor que era um predador, sendo doutrinados naquele sistema doente. Disse que não permitiria, que as crianças ficariam comigo aos domingos. E foi quando ele me segurou pelo braço, apertando com força, com uma violência que nunca tinha demonstrado antes, e disse que eu não tinha escolha, que ele era o pai e tinha todo o direito de levar os filhos aonde quisesse. Daquele dia em diante, nossa casa virou um campo de batalha silencioso. Camilo levava as crianças à igreja aos domingos de manhã. Eu as buscava à tarde e levava à missa católica à noite, como se estivéssemos disputando as almas delas num cabo de guerra espiritual. Adalto começou a apresentar problemas na escola, ficou mais agressivo, mais fechado. Geralda desenvolveu medo de dormir sozinha, tinha pesadelos constantes. Eu via meus filhos sendo destroçados no meio daquela guerra e me sentia impotente, culpada, destroçada também. Camilo dormia no sofá da sala, mal nos falávamos, exceto para discutir sobre as crianças ou as despesas da casa. A casa que antes tinha sido um lar, mesmo com todos os problemas, agora era apenas uma construção onde 4 pessoas infelizes coexistiam sem realmente viver.
Foi em março de 1982 que tomei a decisão que mudaria tudo de novo. Estava na casa de uma antiga colega da época de escola, Zuleika, que nunca tinha frequentado igreja nenhuma, mas era uma pessoa boa, de coração puro. Estava desabafando com ela sobre tudo o que estava acontecendo, sobre como me sentia presa naquela situação sem saída. Foi quando ela disse algo simples, mas revolucionário. Perguntou por que eu não pegava as crianças e ia embora, começava uma vida nova em outro lugar, longe daquela cidade, daquela igreja, daquele homem que estava me destruindo. Disse que eu tinha família em outras cidades, que podia recomeçar, que às vezes a gente precisa ter coragem de deixar tudo para trás para se salvar. A ideia me pareceu absurda no começo, impossível. Como eu ia sustentar 2 filhos sozinha? Como ia arrumar trabalho numa cidade estranha? Como ia explicar para todo mundo que estava abandonando meu marido e minha cidade? Mas quanto mais pensava, mais aquela ideia fazia sentido. Eu tinha uma prima em São Paulo, Iracema, que sempre tinha dito que se eu precisasse de qualquer coisa, era só procurar. Ela trabalhava numa fábrica de costura e tinha dito que sempre havia vagas para quem tinha jeito com agulha e linha. Passei semanas planejando em segredo. Guardava cada centavo que conseguia economizar das compras da casa, escondia num pote de barro no fundo do armário da cozinha. Escrevia cartas para Iracema contando minha situação, pedindo ajuda, e recebia respostas dela dizendo que podia ficar na casa dela o tempo que precisasse, que ia me ajudar a arrumar trabalho, que São Paulo era grande e lá ninguém ia me julgar por ser separada. Conversava com Adalto e Geralda aos poucos, preparando eles para uma grande mudança, dizendo que talvez a gente fosse viajar, conhecer outros lugares, ter uma aventura. Adalto, esperto como era, começou a entender que não era apenas uma viagem, que era algo permanente. Perguntou se o pai ia junto e eu disse que não, que seria só eu e eles por um tempo. Vi a confusão no olhar dele, mas também vi um certo alívio, porque ele estava cansado daquela guerra, daquele clima pesado em casa, das brigas constantes. Em maio de 1982, numa terça-feira que ficou marcada para sempre na minha memória, executei meu plano. Camilo tinha saído cedo para o trabalho, como sempre. Esperei ele ir embora, dei café da manhã para as crianças normalmente, e então comecei a arrumar nossas coisas. Não levei muito, apenas algumas roupas, documentos importantes, algumas fotos de família que eu não queria deixar para trás. Cabia tudo em 2 malas velhas de papelão e uma bolsa grande. Peguei o dinheiro que tinha guardado, eram poucos cruzeiros, mas era tudo que tinha conseguido juntar. Deixei um bilhete para Camilo na mesa da cozinha. Não disse muito, apenas que estava indo embora, que precisava recomeçar longe dali, que ele podia ficar com a casa e com tudo que havia nela. Não disse para onde estava indo. Não queria que ele me encontrasse, pelo menos não no primeiro momento. Peguei as crianças pela mão, saímos de casa por volta das 10 da manhã e fomos direto para a rodoviária. O ônibus para São Paulo sairia ao meio-dia. Compramos as passagens e ficamos esperando numa cantinho da rodoviária, com medo de que alguém conhecido nos visse e contasse para Camilo. Geralda estava assustada, agarrada à minha saia, sentindo que algo muito importante estava acontecendo, mesmo sem entender completamente. Adalto estava sério, quieto, já com aquela maturidade precoce que crianças que vivem em lares conflituosos desenvolvem cedo demais. Quando finalmente embarcamos no ônibus e ele começou a se mover, saindo da rodoviária, passando pelas ruas conhecidas daquela cidade onde eu tinha nascido e vivido todos os meus 29 anos, senti uma mistura de terror e libertação. Terror do desconhecido, do que estava por vir, de como ia conseguir sobreviver. Libertação de estar finalmente escapando daquela prisão que minha vida tinha se tornado, daquele homem que tinha me traído, daquela igreja que tinha me machucado, daquele pastor que tinha me violado psicologicamente e tinha feito o mesmo com outras mulheres enquanto se escondia atrás de uma Bíblia. A viagem até São Paulo durou umas 6 horas. As crianças dormiram boa parte do caminho, cansadas da tensão do dia.
Eu fiquei acordada o tempo todo, olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, me afastando cada vez mais daquela vida que estava deixando para trás. Pensava em tanta coisa, meus queridos. Pensava em como tinha sido ingênua ao acreditar tão cegamente naquele homem, naquele pastor que se dizia porta-voz de Deus. Pensava em Eunice e em quantas outras mulheres ele tinha abusado ao longo dos anos. Quantas histórias como a minha existiam, mas nunca eram contadas, porque as pessoas tinham medo demais ou vergonha demais. Pensava em como a religião, que deveria ser um porto seguro, um lugar de amor e acolhimento, tinha sido transformada em arma de controle e manipulação. E jurava para mim mesma que nunca mais na vida ia deixar que alguém usasse Deus contra mim, que ia ensinar meus filhos a questionar, a pensar por si mesmos, a não aceitar tudo que é dito por figuras de autoridade só porque elas dizem representar o divino. Chegamos em São Paulo no final da tarde. A cidade era imensa, barulhenta, assustadora para alguém que tinha passado a vida toda numa cidadezinha do interior. Peguei um táxi até o endereço de Iracema, que morava num bairro chamado Brás, numa casa pequena que ela dividia com outras duas moças que também trabalhavam em costura. Ela nos recebeu de braços abertos, preparou um jantar simples mas gostoso, deu banho nas crianças, arrumou um colchão no chão da sala onde a gente podia dormir. Foi ali, naquela noite, deitada naquele colchão fino com meus 2 filhos dormindo, abraçados comigo, que chorei todas as lágrimas que tinha segurado durante anos. Chorei pela mulher que eu tinha sido, tão cheia de sonhos e esperanças quando tinha casado. Chorei pelo casamento que tinha acabado, pela família que tinha se despedaçado. Chorei pelas outras mulheres que continuavam presas naquela igreja, sendo manipuladas e abusadas. Chorei de alívio por ter finalmente escapado, e chorei de medo pelo futuro incerto que estava pela frente. Os primeiros meses em São Paulo foram os mais difíceis da minha vida até aquele ponto. Iracema me levou para conhecer a fábrica onde trabalhava, e consegui uma vaga de costureira, trabalhando das 7 da manhã às 5 da tarde, 6 dias por semana. O salário era baixo, mas era meu, ganho com meu próprio suor, sem depender de homem nenhum. Arrumei as crianças numa escolinha pública perto de casa. Adalto se adaptou relativamente bem, sempre foi um menino resiliente. Geralda teve mais dificuldade, chorava muito, pedia pelo pai, não entendia por que tínhamos deixado tudo para trás. Eu tentava explicar da melhor maneira possível para uma criança de 7 anos. Dizia que às vezes a vida muda e a gente precisa mudar junto, que ainda amávamos o papai, mas que não podíamos mais morar com ele. Era uma explicação simplista e inadequada, eu sei, mas era a melhor que conseguia dar naquele momento. Camilo demorou umas 2 semanas para me encontrar. Iracema tinha falado com minha irmã Odete sem querer, mencionando que estávamos bem, e Odete, com a melhor das intenções, acabou contando para Camilo quando ele apareceu desesperado na casa dela, procurando por nós. Ele pegou o endereço e apareceu em São Paulo num sábado de manhã. Eu estava saindo para fazer compras no mercado quando vi ele parado na porta da casa, esperando. Meu coração quase parou de bater. Pensei que ele fosse fazer um escândalo, me agredir, levar as crianças à força. Mas ele estava diferente, meus queridos. Estava com a aparência abatida, olheiras fundas, como se não tivesse dormido direito em dias. Pediu para conversarmos, disse que precisava falar comigo com calma. Fomos até uma padaria ali perto e sentamos numa mesa no fundo. Ele começou dizendo que eu não podia fazer aquilo, que não podia simplesmente levar os filhos dele embora sem avisar, que aquilo era sequestro. Respondi que não era sequestro, que eram meus filhos também, que eu tinha todo o direito de levá-los para longe de uma situação que estava nos destruindo. Ele disse que a gente podia resolver, que a gente podia voltar a ser uma família, que ele estava disposto a mudar. Perguntei se estava disposto a deixar aquela igreja, a se afastar do pastor Florêncio, a admitir que tinha me traído com Ivonete. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e então disse que não podia fazer isso, que a igreja era importante demais para ele, que o pastor Florêncio tinha sido seu mentor espiritual,
que Ivonete era uma boa mulher que tinha estado ao lado dele quando eu tinha me rebelado. Então eu disse que não havia mais nada a conversar, que não ia voltar, que seguisse sua vida com Ivonete e a bênção do pastor, mas que deixasse eu e as crianças em paz. Ele tentou argumentar mais um pouco, disse que ia entrar na justiça para ter a guarda das crianças, que ia provar que eu era uma mãe inadequada, que tinha problemas mentais. Eu disse que fizesse o que achasse que devia fazer, mas que eu não ia voltar. Ele saiu dali bravo, prometendo que aquilo não ia ficar assim. Mas com o passar dos meses, ele não fez nada. Não entrou na justiça, não voltou a São Paulo, não tentou mais contato. Soube depois, através de Odete, que ele tinha se casado com Ivonete numa cerimônia na própria igreja pentecostal Luz Divina, com a bênção do pastor Florêncio, apenas 6 meses depois de eu ter ido embora. Na época não existia divórcio no Brasil ainda, então tecnicamente ele era bígamo, mas dentro daquela igreja aquilo não importava. Eles tinham suas próprias regras que passavam por cima das leis do país. Ele nunca mandou dinheiro para ajudar com as crianças, nunca perguntou como elas estavam, simplesmente seguiu sua vida como se a gente nunca tivesse existido. Foi doloroso para Adalto e Geralda crescerem sem o pai, sabendo que ele tinha escolhido aquela igreja e aquela mulher no lugar deles. Mas com o tempo foram entendendo, foram criando suas próprias vidas, e eu fiz o possível para ser pai e mãe ao mesmo tempo. A vida em São Paulo foi dura, mas também foi libertadora, meus queridos. Trabalhava muito, costurava durante o dia na fábrica e à noite pegava costuras extras para fazer em casa, precisava de cada centavo para pagar o aluguel de um quartinho que conseguimos alugar depois de alguns meses, para comprar comida, roupa, material escolar. As crianças me ajudavam como podiam. Adalto entregava jornal antes de ir para a escola, Geralda ajudava com as tarefas da casa mesmo pequenininha. Éramos pobres, mas éramos livres, e essa liberdade não tinha preço. Voltei a frequentar a igreja católica, mas agora com um olhar diferente, mais crítico, mais cuidadoso. Não aceitava tudo o que era dito, questionava, pensava por mim mesma. E ensinava isso para meus filhos, ensinava que Deus não morava em nenhuma instituição específica, que religião era coisa dos homens e homens eram falíveis, que o que importava era ter um coração bom e tratar as pessoas com respeito e amor. Os anos foram passando e as feridas foram cicatrizando, embora as cicatrizes permanecessem. Adalto cresceu, se tornou um homem bom, se casou, me deu netos. Geralda também seguiu outro caminho, mas sempre foi uma filha amorosa e presente. Eu continuei costurando a vida toda, foi o que sabia fazer, o que me sustentou por todos esses anos. Nunca mais me casei, nunca mais quis me envolver seriamente com nenhum homem. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nada que fosse muito profundo, nada que exigisse de mim aquela entrega total que um dia dei a Camilo e que foi tão mal correspondida. Preferi ficar sozinha, criar meus filhos, trabalhar, viver minha vida em paz. E foi uma vida boa, dentro das possibilidades, dentro das circunstâncias. Mas o que aconteceu naquele retiro nunca saiu completamente da minha cabeça, meus queridos. Por décadas guardei aquele segredo, aquilo que tinha visto, aquela violação psicológica que tinha sofrido. Às vezes pensava em procurar Eunice, em tentar falar com ela de novo, mas não sabia como encontrá-la, se ela ainda morava naquela cidade, se estava viva mesmo. Pensava em Edith e nas outras mulheres que provavelmente tinham passado pela mesma coisa. Pensava em quantas histórias como a minha existiam, mas nunca eram contadas porque as vítimas tinham vergonha, medo ou simplesmente não sabiam que o que tinha acontecido com elas era errado, era abuso, era crime. Foi em 2015, quando eu já tinha 62 anos, que finalmente tive alguma notícia sobre aquela igreja e aquele pastor. Estava na casa de Odete, que ainda morava em Guaratinguetá, tinha ido visitá-la durante as férias. Estávamos conversando sobre os velhos tempos, quando ela comentou casualmente que a igreja pentecostal Luz Divina tinha fechado as portas havia uns 10 anos, que o pastor Florêncio tinha sumido da cidade no meio de um escândalo. Meu coração disparou ao ouvir isso. Perguntei que escândalo,
O que tinha acontecido? Odete contou que tinha havido denúncias de abuso sexual contra o pastor, que várias mulheres finalmente tinham se juntado e falado sobre o que ele tinha feito com elas ao longo dos anos. A igreja toda tinha se despedaçado com aquilo. Muitas pessoas tinham ficado revoltadas. Outras tinham defendido o pastor, dizendo que era tudo mentira, perseguição do diabo. No final, antes que as coisas realmente explodissem, o pastor Florencio tinha fugido da cidade com a família. Ninguém sabia para onde, e a igreja tinha fechado por falta de liderança e de fiéis. Senti uma mistura de alívio e raiva ao ouvir aquilo. Alívio porque finalmente a verdade tinha vindo à tona, porque aquele homem tinha sido desmascarado, porque outras mulheres tinham tido a coragem de falar o que eu não tinha tido. Raiva porque tinha demorado tanto, porque durante todos aqueles anos, entre o que aconteceu comigo e quando ele finalmente foi descoberto, quantas outras mulheres ele tinha abusado, quantas vidas ele tinha destruído. Se eu tivesse falado, se tivesse denunciado quando tive a chance, talvez tivesse evitado tanto sofrimento para tantas outras pessoas. Mas sei que não posso me culpar por isso, porque na época eu não tinha escolha, não tinha apoio, não tinha como lutar contra um sistema inteiro que o protegia. Fiz o que pude para sobreviver, para proteger meus filhos, e isso já foi muito. Perguntei a Odete se ela sabia quem eram as mulheres que tinham denunciado, se tinha algum nome que ela lembrava. Ela disse que uma delas era Eunice, a filha de Nair, que tinha falado publicamente sobre como o pastor tinha abusado dela quando era jovem, como a tinha engravidado e depois ameaçado para que ficasse calada. Nair tinha morrido alguns anos antes, sem nunca saber a verdade completa sobre o que tinha acontecido com a filha. E Eunice tinha carregado aquele segredo por mais de 30 anos antes de finalmente ter coragem de falar. Outra era Edith, que mesmo sendo bem mais velha na época, ainda estava viva e tinha dado seu testemunho, contando como o pastor tinha tentado abusar dela no tal aconselhamento particular, como tinha desenvolvido depressão severa por causa disso. Havia outras também, mulheres que eu não conhecia, que tinham entrado para a igreja depois que fui embora, mas que tinham passado pelas mesmas coisas. Era um padrão, uma sistemática. Ele tinha feito aquilo deliberadamente, repetidamente, usando sua posição de poder espiritual para manipular e abusar de mulheres vulneráveis. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na cabeça. Todas as memórias que tinha tentado enterrar voltando com força total. Vi novamente aquela cena que tinha presenciado no retiro, o pastor com Eunice, o jeito que ele a tocava, o jeito que ela chorava. Vi novamente aquele momento em que ele me tocou de maneira inadequada no escritório, aquela ameaça velada, aquele olhar de predador. Senti novamente aquela humilhação da sessão de libertação, quando fui exposta na frente de todos, forçada a me ajoelhar e pedir perdão por um pecado que não tinha cometido. E pela primeira vez em décadas, chorei por aquela Muriel jovem que tinha sido violada psicologicamente, que tinha perdido sua fé, seu casamento, sua cidade natal por causa de um homem mau que se escondia atrás de uma Bíblia e de um púlpito. No dia seguinte, antes de voltar para São Paulo, pedi para Odete me levar até onde ficava a antiga igreja. Queria ver com meus próprios olhos que aquilo tinha acabado, que aquele lugar que tinha me causado tanto sofrimento não existia mais. Chegamos lá e encontramos apenas um galpão abandonado, com as janelas quebradas, mato crescendo ao redor, uma placa desbotada que mal dava para ler o que estava escrito. Era um lugar morto, sem vida, sem aquela energia doentia que lembro que tinha quando estava funcionando. Fiquei ali parada na frente daquele galpão por um longo tempo, e foi como se um peso que eu carregava há décadas finalmente saísse dos meus ombros. Não era uma vitória completa. O pastor tinha fugido e não tinha sido punido legalmente pelo que fez, mas pelo menos tinha sido exposto. Pelo menos as pessoas sabiam a verdade. Pelo menos outras mulheres tinham tido coragem de falar, e talvez com isso tivessem conseguido alguma paz. Perguntei também sobre Camilo, se Odete sabia alguma coisa dele. Ela disse que ele ainda morava em Guaratinguetá, tinha tido mais 2 filhos com Ivonete,
Continuava trabalhando, mas que tinha mudado bastante depois que o escândalo do pastor veio à tona. Aparentemente, ele tinha ficado muito abalado ao descobrir que o homem que ele idolatrava, que tinha sido seu mentor espiritual, era, na verdade, um abusador. Tinha deixado de frequentar qualquer igreja, tinha se tornado meio recluso. Odete disse que ele tinha perguntado por mim algumas vezes ao longo dos anos, tinha demonstrado arrependimento pelo jeito que tinha me tratado, mas nunca tinha realmente tentado me procurar, nunca tinha tentado se desculpar ou fazer as pazes. E era tarde demais mesmo, o estrago estava feito, os anos tinham passado, cada um tinha seguido sua vida. Senti uma pitada de pena dele, porque ele também tinha sido vítima à sua maneira, tinha sido manipulado e usado por aquele pastor, tinha perdido sua primeira família por causa daquele homem. Mas não senti vontade nenhuma de procurá-lo, de retomar qualquer tipo de contato. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado e precisava continuar assim. Voltei para São Paulo com um sentimento estranho de fechamento, como se finalmente tivesse virado uma página que estava presa há muito tempo. Nos anos seguintes, tentei processar tudo aquilo de uma maneira mais saudável. Conversei bastante com meus filhos, já adultos, sobre o que tinha acontecido, sobre por que realmente tínhamos fugido daquela cidade quando eles eram pequenos. Adalto ficou chocado e bravo. Disse que se soubesse na época teria feito algo, teria denunciado, teria protegido a mãe. Geralda chorou muito. Disse que entendia agora tanta coisa que não fazia sentido quando era criança. Entendia aquele medo constante que eu tinha, aquela necessidade de fugir, aquela impossibilidade de voltar. Foi doloroso reviver tudo aquilo contando para eles, mas também foi libertador, porque não tinha mais segredos, não tinha mais peso guardado. Hoje, com meus 72 anos, olho para trás e vejo uma vida que não foi fácil, mas que foi vivida com dignidade dentro das possibilidades que tive. Não me arrependo de ter fugido, de ter recomeçado do zero em São Paulo, de ter criado meus filhos sozinha. Foi difícil, foi doloroso. Teve momentos em que achei que não ia conseguir, mas consegui. E mais importante, quebrei um ciclo, não deixei que aquele sistema doente destruísse meus filhos como quase me destruiu. Adalto e Geralda cresceram questionadores, pensantes, com capacidade de discernir entre o que é de Deus e o que é manipulação dos homens. Nenhum dos dois frequenta igreja com regularidade, mas ambos têm fé, têm valores, são pessoas boas que criam seus filhos com amor e respeito. Quanto a mim, minha relação com a religião ficou complicada para sempre. Continuo acreditando em Deus, em algo maior que nos guia e nos ampara, mas não consigo mais confiar cegamente em instituições religiosas, em líderes que se dizem porta-vozes do divino. Vi demais o que homens são capazes de fazer quando têm poder sobre outros, especialmente quando esse poder é revestido de autoridade espiritual. Vi como a fé pode ser transformada em arma, como as palavras de Jesus sobre amor e acolhimento podem ser distorcidas para justificar controle e abuso. Então mantenho minha fé, mas mantenho também uma distância saudável de qualquer estrutura que queira me dizer que só através dela posso chegar a Deus, que só através de determinado líder posso ser salva. A história de Eunice sempre ficou comigo, mesmo depois de saber que ela finalmente tinha falado, tinha denunciado. Fiquei pensando em como deve ter sido difícil para ela carregar aquele segredo por tanto tempo, criar aquela filha que era fruto de um abuso, viver com aquela dor e aquela vergonha sem poder compartilhar com ninguém. Tentei encontrá-la algumas vezes através das redes sociais que meus netos me ensinaram a usar, mas sem sucesso. Não sei se ela ainda está viva, onde mora, como está sua vida hoje. Espero que tenha encontrado alguma paz, alguma forma de cura, algum jeito de seguir em frente apesar de tudo que aconteceu. Espero que a filha dela não tenha sofrido as consequências daquela história terrível, embora sei que é difícil uma criança crescer sem ser afetada pelo trauma da mãe. Penso também em todas as outras mulheres que passaram por situações semelhantes em igrejas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e que nunca falaram, nunca denunciaram, carregaram seus segredos até o túmulo. Quantas Eunices, quantas Edites,
Quantas Muriéis existem por aí, silenciadas pelo medo, pela vergonha, pela estrutura de poder que protege os abusadores e culpabiliza as vítimas. Quantas vezes já ouvimos falar de escândalos envolvendo líderes religiosos e pensamos que é caso isolado, que é exceção, quando na verdade é sistemático, é estrutural, é consequência de um sistema que dá poder absoluto a certas pessoas e não tem mecanismos de controle ou prestação de contas? Por isso decidi contar minha história agora, mesmo depois de tanto tempo, mesmo sendo uma senhora de 72 anos que podia muito bem levar esse segredo para o túmulo. Porque acho que é importante que essas histórias sejam contadas, que as pessoas saibam que isso acontece, que não é raro, que não é fantasia. Porque talvez ao ouvir minha história, alguma mulher que está passando por algo semelhante reconheça os sinais, perceba que não está sozinha, tenha coragem de sair, de denunciar, de buscar ajuda. Porque talvez alguma mãe que ouve minha história fique mais atenta com os lugares onde deixa seus filhos, com as pessoas em quem confia cegamente só porque estão em posição de liderança religiosa. Porque talvez algum homem que ouve minha história reflita sobre seu próprio comportamento, sobre como tem usado sua posição de poder, sobre como tem tratado as mulheres ao seu redor. Não estou dizendo que todas as igrejas são ruins ou que todos os líderes religiosos são predadores. Sei que existem muitas comunidades de fé saudáveis, muitos pastores, padres e líderes que realmente vivem o que pregam, que realmente se importam com o bem-estar das pessoas sob seu cuidado. Mas sei também que o ambiente religioso, pela própria natureza de como funciona, cria condições ideais para que abusadores operem. A autoridade espiritual, o acesso a pessoas vulneráveis, a cultura de não questionar líderes, a tendência de proteger a instituição acima das vítimas, tudo isso facilita o abuso e dificulta a denúncia. Por isso, é tão importante que nós, como sociedade, como comunidades de fé, criemos mecanismos de proteção, canais seguros de denúncia, que acreditemos nas vítimas quando elas falam, que não protejamos instituições às custas de pessoas que foram machucadas. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, sei que essa história foi pesada, foi difícil de ouvir. Foi difícil para mim contá-la também, reviver todas essas memórias, todos esses sentimentos que guardei por tanto tempo. Mas precisava contar, precisava tirar isso de dentro de mim, precisava deixar registrado para que não seja esquecido, para que sirva de alerta, de lição, talvez até de conforto para quem está passando por algo parecido. Se você está numa situação onde se sente manipulado, controlado, abusado por alguém em posição de autoridade religiosa, saiba que você não está sozinho, que não é sua culpa, que você tem o direito de sair, de buscar ajuda, de denunciar. Não deixe que usem Deus contra você. Não deixe que distorçam a fé para te prender numa situação tóxica ou abusiva. E se você é alguém que tem alguma posição de liderança, religiosa ou não, reflita sobre como está usando esse poder. Reflita sobre como está tratando as pessoas que confiam em você, sobre se está realmente servindo ou se está se servindo. Poder corrompe, e poder espiritual corrompe de maneiras particularmente cruéis, porque se disfarça de santidade, porque usa o nome de Deus para justificar o injustificável. Seja vigilante consigo mesmo, permita que outros questionem suas ações. Não se coloque acima de críticas ou prestação de contas só porque está em posição de liderança. Quanto a mim, cheguei aos 72 anos com muitas cicatrizes, mas também com muita sabedoria. Aprendi que a verdadeira fé não precisa de medo para se sustentar, que o verdadeiro amor de Deus não controla nem manipula, que espiritualidade genuína liberta em vez de aprisionar. Aprendi que força não é aguentar tudo calada, mas ter coragem de sair quando o ambiente está te destruindo. Aprendi que recomeçar é possível em qualquer idade, em qualquer situação, mesmo quando parece impossível. Aprendi que proteger nossos filhos às vezes significa fazer escolhas difíceis que os outros não vão entender, mas que precisam ser feitas mesmo assim. Hoje vivo em paz, meus queridos. Tenho meus filhos, meus netos,
minha casinha simples mas confortável em São Paulo. Ainda costuro, mesmo com a vista já meio cansada e os dedos não tão ágeis quanto antes. Frequento uma pequena capela católica perto de casa quando sinto vontade, sem obrigação, sem pressão, apenas quando meu coração pede. Tenho minhas amigas da costura, minhas vizinhas, uma vida simples mas tranquila. As feridas do passado não doem mais como doíam antes. Viraram apenas cicatrizes que me lembram de onde vim, do que sobrevivi, do que aprendi. Se tem uma coisa que quero que vocês levem dessa minha história é isso. Nunca, jamais, permitam que alguém use Deus, use a fé, use qualquer autoridade espiritual para controlar vocês, para fazer vocês se sentirem pequenos, para justificar comportamentos inadequados. Deus é amor, é acolhimento, é libertação. Qualquer coisa que se diga de Deus mas traz opressão, medo, controle, não vem de Deus, vem de homens maus usando o nome de Deus em vão. Confiem em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente é errado mesmo. Não deixem que convençam vocês do contrário. E se vocês já passaram por algo parecido com o que passei, saibam que não foi culpa de vocês, que vocês são sobreviventes, não vítimas, que a vida ainda tem muito a oferecer mesmo depois de tanta dor. Agradeço a cada um que teve paciência de me ouvir até aqui, de carregar comigo esse peso dessa história por essas últimas horas. Sei que não foi fácil, mas espero que tenha sido útil de alguma forma. Deixem seus comentários aí embaixo, contando se já viveram algo parecido, se conhecem alguém que viveu, ou simplesmente mandando um alô para esta velhinha aqui que abriu seu coração para vocês. E se puderem, deixem seu like e se inscrevam no canal, porque cada curtida, cada inscrição me mostra que minha história não foi contada em vão, que pode estar ajudando alguém, e isso me dá forças para continuar compartilhando. Que Deus, o verdadeiro Deus de amor, e não aquele que é inventado por homens maus para seus próprios propósitos, abençoe cada um de vocês ricamente. Que vocês tenham discernimento para distinguir o certo do errado, coragem para sair de situações tóxicas e paz para seguir em frente depois das tempestades. Um beijo grande desta Muri no coração de cada um. E até a próxima história, se Deus quiser e a vida permitir. Fiquem com Deus, meus queridos, o Deus verdadeiro que está em seus corações, não em instituições falhas ou líderes corruptos.